Olá, seguidores do Treino em Foco. Treino em Foco de hoje, anatomia. E hoje nós vamos tratar dos músculos flexores do cotovelo. Então nós já estamos aqui com o nosso tradicional boneco de análise anatômica. E como eu falei, hoje nós trataremos então da articulação do cotovelo e os músculos que fazem a flexão do cotovelo. Normalmente nós tratamos esses músculos como o bíceps braquial, que agora eu vou botar em destaque aqui. O pessoal normalmente trata como treino para bíceps, mas o que nós teremos que deixar claro hoje aqui para vocês é que, vamos aumentar aqui, então aqui está o bíceps braquial, é que na verdade flexão do cotovelo não é somente o bíceps braquial, esse músculo que eu mostro agora aqui para vocês, não é somente ele que realiza a flexão do cotovelo. Existem outros grupos musculares que também executam a flexão do cotovelo, e é isso que eu pretendo deixar claro hoje para vocês, para que nós possamos ter uma análise mais detalhada disso. Então vamos lá, eu vou colocar aqui os grupos musculares, vou rodar de lado e vou apresentar para vocês primeiramente o braquial. Então vamos colocar ele aqui em destaque e vamos isolar. Rodar. Então aqui nós temos um músculo que é da musculatura flexora do cotovelo, que na verdade são 3 grupos musculares que fletem o cotovelo. Aqui nós temos o braquial. O braquial é o músculo mais profundo. Como vocês conseguem perceber aqui na imagem, ele fica obviamente na articulação do cotovelo, mas ele está bem próximo do osso do húmero. Por isso ele é considerado dentro da topografia anatômica como o músculo mais profundo dentre os flexores do cotovelo. Num trabalho de hipertrofia, obviamente ao flexionarmos o cotovelo estaremos exigindo um trabalho tensional sobre o braquial, e esse trabalho tensional sobre o braquial também irá hipertrofiá-lo. Como ele não é um músculo superficial, na verdade o braquial, por ser profundo, ele está abaixo do bíceps braquial. Então se nós rodarmos o bíceps braquial aqui, nós vemos que tem um espaço entre o osso do húmero, o osso do braço, e o músculo bíceps braquial. Esse sim é superficial. O braquial, esse músculo que eu mostro agora aqui para vocês, ele se encontra abaixo do bíceps braquial. Então rodando aqui de novo. Nesse espaço que vocês podem perceber aqui entre o osso do húmero e o bíceps braquial, é onde se encontra o nosso músculo braquial, que também é um flexor do cotovelo. Então, num trabalho de hipertrofia, num trabalho de aumento do volume muscular, a hipertrofia desse músculo, o aumento do seu volume, também contribuirá para o volume do braço, na sua face, obviamente, anterior. Então é um músculo importante também dentro do ponto de vista hipertrófico e estético, embora ele não seja superficial, ele não esteja aparecendo na superfície corporal, o seu volume aumentado, mesmo que numa circunstância mais profunda do braço, irá aumentar todo o volume do braço, contribuindo para o processo hipertrófico da região. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui também de vocês é que ele é um músculo que cruza única e exclusivamente a articulação do cotovelo, e somente a articulação do cotovelo. Com isso, nós vamos caracterizar o braquial como um músculo flexor do cotovelo somente. Ou seja, dentro dessas circunstâncias, o único movimento ao qual o braquial irá executar será o movimento de flexionar o cotovelo. Por que eu estou chamando tanto a atenção nesse aspecto? Porque quando nós formos, na sequência, analisar o bíceps braquial e o bráquio radial, que é outro flexor do cotovelo, nós iremos verificar que esses outros grupos musculares flexores do cotovelo também são, além de flexores do cotovelo, também projetam outros movimentos ou no ombro ou sobre a articulação radioulnar, que é a articulação do antebraço. Então nós vamos agora aqui buscar identificar o bráquio radial, como eu acabei de comentar para vocês. Então aqui está um outro flexor do cotovelo chamado bráquio radial. Então nós isolamos agora aqui, vamos diminuir um pouquinho para que vocês tenham uma ideia mais panorâmica. Então o braquial e aqui o bráquio radial, que eu vou apresentar agora em maiores detalhes para vocês. Então vamos aumentar, eu vou tirar o braquial para que nós possamos ficar só com o músculo bráquio radial. Nós podemos perceber que a sua origem, o ponto de início dele é na musculatura do húmero, e se nós olharmos com maior cuidado é na face posterior do húmero, ou seja, face lateral do húmero e também se projetando para trás, posteriormente, por isso látero posterior. E a sua inserção, se nós olharmos com cuidado e com atenção, é na musculatura, ou melhor, no osso do rádio. Aqui nós temos o osso do rádio, e a inserção dele é numa parte bem distal do rádio.
Então, se nós analisarmos esse outro flexor do cotovelo, esse outro músculo que flete o cotovelo, faz a flexão do cotovelo, nós podemos ver que a maior parte do seu ventre muscular não se encontra no segmento braço, e sim se encontra no segmento antebraço. Então, trabalharmos o bráquio radial num processo estético de hipertrofia irá contribuir para o aumento do volume do antebraço e não do segmento braço, já que o seu ventre muscular se encontra na região do antebraço. Esse músculo ele se torna importante esteticamente nesse sentido, que ele contribui também para o desenvolvimento do volume muscular da região do antebraço, buscando uma situação de equilíbrio de volume muscular com a musculatura do braço. Lembrando que o músculo que eu apresentei anterior, ele aumenta e contribui com a estética do músculo do segmento braço, que era o braquial, que eu apresentei anteriormente. Já o bráquio radial, ele contribui na região do antebraço. Um outro ponto importante é que o bráquio radial, além de cruzar a articulação do cotovelo e ser, obviamente, como eu venho falando, um dos flexores do cotovelo, ele também tem uma atuação sobre a musculatura do antebraço, ou sobre o movimento, melhor dizendo, do antebraço. Ele é pronador e supinador do antebraço, então ele gira a palma da mão para cima e gira a palma da mão também para baixo quando nós estamos com o cotovelo flexionado. Com o cotovelo flexionado e o antebraço pronado, você ao flexionar o cotovelo a 90 graus e projetar a palma da mão para baixo, você estará com o antebraço pronado. Nessas condições, o bráquio radial passa a ser um supinador, até que o seu polegar fique voltado para cima, que nós consideramos uma posição neutra. Quando, nessas mesmas condições, com o cotovelo flexionado a 90 graus, você estiver com a palma da mão voltada para cima, você está numa posição de supinação do antebraço. Nessas condições, o bráquio radial passa a ser um pronador. Ele vai pronar o antebraço até que o seu polegar volte a ficar para cima, projeção mais superior da palma da mão. Então, o bráquio radial, além de flexor do cotovelo, obviamente devido à sua passagem pela articulação do cotovelo, que nós estamos observando agora aqui, ele também, devido à sua inserção no rádio e o seu ponto de inserção distal sobre o osso rádio, ele também apresenta uma ação de supinação e pronação do antebraço. Então, ele não é um músculo que executa somente uma função, como era o braquial. Ele é um músculo que executa duas funções motoras diante do cotovelo e diante do antebraço. Então é um músculo bifuncional, não monofuncional, como era o caso do braquial. Bom, e agora nós vamos para o terceiro grupo muscular flexor do cotovelo e o mais conhecido, o mais popular de todos, que é esse que nós estamos vendo agora aqui, que é o bíceps braquial. O bíceps braquial, como eu já comentei antes, ele é superficial, extremamente estético, já por ser superficial. Se nós observarmos bem, o ponto de inserção dele também é sobre o rádio, porém na parte proximal, como nós estamos percebendo agora aqui. O bíceps braquial tem duas cabeças, a cabeça curta e a cabeça longa, são duas projeções, por isso bíceps, não? Com dois ventres musculares que se dividem, a mesma inserção sobre o rádio. Vocês podem ver que formam o mesmo tendão com inserção sobre o rádio, porém a sua origem, por isso o nome bíceps, tem duas origens, dois ventres musculares, a cabeça longa e a cabeça curta. Se nós olharmos aqui com cuidado e atenção, vou buscar aqui aumentar um pouco mais para que nós possamos identificar bem isso que eu estou tentando colocar, ele cruza, o bíceps braquial também cruza a articulação glenomeral, ou seja, a articulação do ombro. Devido a essas condições de cruzar também a articulação glenomeral, como eu apresento agora aqui para vocês, ele também, bíceps braquial, tem uma certa ação motora sobre a articulação glenomeral. Então, se nós olharmos agora uma visão mais panorâmica, o bíceps braquial, além, obviamente, de ser flexor do cotovelo, ele também flete o ombro. Ele também eleva o seu braço à frente. Se você estiver em pé e projetar a sua mão à frente do corpo, o seu braço é elevado à frente do corpo, isso nós chamamos de flexão do ombro. O bíceps braquial também executa esse movimento de flexão do ombro. Então, nessa posição, por exemplo, aqui, nós imaginaríamos o movimento do ombro e do braço, membro superior direito como um todo, se levando à frente do corpo. Esse movimento do ombro é chamado de flexão do ombro, e o bíceps braquial também tem forte ação motora sobre esse movimento. Além disso, o bíceps braquial, devido à sua inserção no rádio, como nós estamos vendo aqui, eu vou colocar só uma cabeça do bíceps,
Então vocês veem que aqui o boneco também ele faz essa demonstração, para que nós tenhamos menos palavras aqui, possamos visualizar melhor. Devido à sua inserção sobre o rádio, ele também tem a capacidade de supinação do segmento antebraço. Mais uma vez, se você estiver em pé, com o cotovelo flexionado a 90 graus, a palma da mão voltada para frente, você terá nessas condições uma supinação do antebraço. O bíceps braquial, além de flexor do cotovelo, além de flexor do ombro, também é um supinador. Vou colocar outra cabeça agora aqui, vou fixar a cabeça do bíceps braquial, vamos voltar a isolar. Nessas condições, nós podemos perceber então que esse músculo ele é trifuncional, ele apresenta 3 funções motoras bem específicas. A mais conhecida de todas, obviamente, é a flexão do cotovelo, onde o bíceps braquial trabalha junto com o bráquio radial e o braquial, que eu irei colocar agora aqui para já ir fazendo um desfecho da nossa apresentação de hoje. Podem ver agora nessa imagem que eu tenho o bíceps braquial e tenho o braquial e aqui o bráquio radial. Eu vou fixar o braquial nessas condições. Ok, fixado. Vamos retirar. Então aqui nós temos os 3 flexores do cotovelo. O braquial, que é monoarticular, simplesmente, e monofuncional, simplesmente flexiona o cotovelo, é sua única ação motora. O bráquio radial, que agora aqui ficou, deixa eu aumentar um pouco o tamanho. O bráquio radial, que além de ser flexor do cotovelo, também é supinador e pronador do antebraço. E o nosso mais conhecido e popular bíceps braquial, o mais superficial, o mais estético, que além de flexor do cotovelo, também é supinador do antebraço e também é flexor do ombro. Dentro dessas condições, o bíceps braquial se apresenta como um músculo trifuncional, fazendo 3 funções motoras, dentre elas a mais conhecida é a flexão do cotovelo. Bem, pessoal, eu espero ter conseguido dar uma abordagem anatômica dos músculos flexores do cotovelo e por isso agora vocês passam a entender melhor porque nós tratamos de movimentos de flexão do cotovelo ou musculaturas flexoras do cotovelo, porque obviamente não é só o bíceps braquial, ele tem a participação de outros 2 grupos musculares e dependendo do movimento que o corpo venha a atuar, ele vai trabalhar com maior intensidade bíceps braquial, dependendo se eu jogar junto aí um trabalho de flexão do ombro e também supinação do antebraço junto. Então existem formas, a partir do conhecimento anatômico que nós tivemos hoje, de intensificarmos um pouco mais o trabalho mecânico de tensão, de contração muscular do bíceps braquial e até mesmo do bráquio radial. Essas técnicas de movimentação nós iremos apresentar ao longo das postagens do Treino em Foco. Na verdade, algumas técnicas já foram mostradas em programas anteriores. Esta semana, o Treino em Foco Flexibilidade apresentou como alongarmos o bíceps braquial. E se vocês fizerem agora uma relação entre o que vocês estão vendo hoje e o que foi apresentado na terça-feira do Treino em Foco Flexibilidade, vocês vão poder entender melhor hoje o Treino em Foco Flexibilidade. Por que para alongarmos bíceps braquial nós tivemos que estender o ombro, estender o cotovelo e pronarmos o antebraço? Exatamente os movimentos contrários que nós vimos hoje, que o bíceps braquial é motor primário de execução. Então, pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando a série, estejam gostando da série e principalmente entendendo os pontos de vista anatômicos que nós estamos passando aqui do corpo humano para justificarmos algumas técnicas de execução, tanto de alongamento quanto de trabalho de musculação específico, de fortalecimento muscular ou de hipertrofia muscular. Bem, pessoal, Treino em Foco Anatomia de hoje era isso. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até semana que vem. Posterior, os dorsais. Lembrando que ontem nós mostramos vários exercícios para musculatura de dorsais, latíssimo do dorso. E inclui-se também nos exercícios dorsais o trapézio. Porém, esses serão mostrados exercícios em outra postagem do